Olá, muito boa tarde para você. Hoje aqui no Manchetes Noticidade a gente vai mostrar que a polícia prendeu em Tietê uma mulher suspeita de praticar o golpe do bilhete premiado. Você vai ver ainda a briga entre as alunas dentro de uma escola em Piedade. A semana de chuva e você vai ver ao vivo aqui dicas de segurança para o seu veículo. Em Salto, a prefeitura fez um balanço sobre as medidas tomadas até aqui contra a falta d'água na cidade. A expectativa do fim do rodízio. A gente mostra ainda as vagas de emprego na região e também uma novidade aqui na programação da TV Sorocaba SBT. Tudo isso já já. Bom, primeiro a gente abre essa edição contando que a polícia prendeu 3 pessoas suspeitas de terem participado da explosão a caixas eletrônicos em Pilar do Sul na última terça-feira. Segundo a PM, um homem foi detido na cidade em casa mesmo. Outro estava escondido na zona rural entre Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra. A polícia interceptou um telefonema dele para uma mulher que mora em Porto Feliz pedindo que fosse buscá-lo. Com o grupo, foram apreendidos um revólver e celulares. Os 2 homens permanecem na cadeia de Pilar do Sul e a mulher também foi detida e encaminhada à cadeia de Votorantim. A polícia ainda busca outros suspeitos que estão foragidos. Um suspeito de 56 anos foi preso por ter matado um homem no bairro Júlio de Mesquita Filho, em Sorocaba. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram ter percebido uma discussão entre 2 pessoas atrás de um caminhão. A vítima foi ferida com 3 facadas no peito. O suspeito foi localizado e preso no Jardim Ipiranga. Ele confessou o homicídio. Ele foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. Olha, a polícia tem empreendido mesmo na região. Em Tietê, uma mulher foi detida, suspeita de aplicar o golpe do bilhete premiado. Gislaine Ribeiro, de 27 anos, foi presa em Americana. Com ela, a polícia encontrou joias que podem ter sido obtidas como forma de pagamento de pessoas que teriam comprado supostos bilhetes premiados. A comparsa Ana Luísa Solera está foragida. Investigadores chegaram até ela pelas placas de um carro indicado por uma testemunha. O delegado conta que as 2 suspeitas faziam uma encenação para que a venda do bilhete parecesse real. A primeira encosta, é simplória, finge-se de desentendida, procura por ajuda, né? Fala um português que não é tão correto e isso daí faz com que a vítima se sinta mais inteligente. É nesse momento que surge a outra comparsa que entra na conversa, mais bem vestida, mais inteligente, né? Para mediar, para avisar a outra, olha, veja bem se isso é verdade, né? Inclusive leva a vítima até a lotérica, faz com que ela aguarde do lado de fora e veja ela conversando, a autora conversando com alguém dentro da lotérica, né? Aí ela sai e informa, olha, de fato, o bilhete é premiado. Em uma das ações, a vítima perdeu R$60 mil. Para esta mulher, o prejuízo foi de 17 mil. Uma parte eu saquei na boca do caixa e o restante eu transferi. Uma conta que elas me deram. Segundo o delegado, é preciso desconfiar do dinheiro fácil. Além disso, mesmo quem não caiu no golpe deve fazer a denúncia. É bom a gente abortar a tentativa, né? Comunicar à autoridade para que essas pessoas sejam identificadas e pegas antes que enganem. Olha, a Vara da Infância de Piedade vai apurar o caso de agressão dentro de uma escola estadual no bairro Vila Moraes. Mais uma aluna bateu em outra aluna dentro da sala de aula. A gente falou sobre isso aqui ontem no Manchetes Noticidade. Agora a gente vai ver como foi essa briga, olha só. A ação de violência foi registrada dentro da sala de aula. A impressão que dá é que a agressora sabia que estava sendo filmada. A vítima é uma jovem de 14 anos. Elas estudam no ensino médio. Pelas imagens, é possível notar também que um professor aparece no local no final da discussão. E tudo parece ter sido motivado porque uma teria falado mal da outra. Segundo a polícia, a vítima não teve lesões graves. Por telefone, a mãe da aluna agredida informou que registrou o boletim de ocorrência e que pretende entrar na justiça. Ela também disse que a filha não quer mais frequentar as aulas por medo de ameaças. E por meio de nota, a Diretoria Regional de Ensino informou que vai apurar as condutas da direção da escola, dos responsáveis e das alunas. O Conselho Escolar vai decidir a punição para a agressora.
Olha, essa semana está chuvosa, ainda bem, todo mundo estava esperando por isso. Fazia tanto tempo que não chovia que o pessoal até desacostumou a dirigir nesse tempo fechado. E o Renato Diniz está em um posto de combustíveis em Sorocaba e vai nos relembrar, né, Renato, quais são as manutenções no nosso veículo que a gente tem que fazer. Muito boa tarde. Boa tarde, Nolan. Boa tarde a todos. Manutenções que devem ser feitas durante todo o ano, mas com destaque para essa época de chuvas. Por isso eu vou falar agora com o Rogério Aranha, especialista em manutenção de veículos. Rogério, boa tarde. Vamos começar falando dos cuidados com a roda, com o pneu, evitar derrapar, por exemplo, na chuva. Quais são os cuidados? Bom, é importante reforçar nesse momento que a manutenção preventiva, não somente nos dias de chuva ou em época de férias, vamos falar do pneu. Ele pode ser feito a olho nu, onde conseguimos identificar o desgaste dos pneus. E uma dica muito importante: no suco dos pneus, ele tem um relevo, onde o motorista pode estar identificando o limite de uso desse pneu. Tem até essa referência que a gente marcou com uma tinta branca. Tinta branca. Uma dica importante também no caso dos pneus é o rodízio a cada 10 mil quilômetros, onde você tem um maior aproveitamento e também reforça as questões de segurança. E o freio? O motorista em casa, ele pode checar o freio? Na verdade, os freios, é importante que o motorista sempre procure uma loja especializada, um centro automotivo. Na verificação dos freios, vão verificar o fluido de freio, as pastilhas, e aí de acordo com o desgaste ocorre a manutenção desses itens. Outro problema com a chuva é a nossa visibilidade, por isso é importante tomar cuidado, prestar atenção nas palhetas, né? A gente tem um exemplo até de uma palheta que já está desgastada. Uma palheta que já utilizada, borracha cortada, borracha ressecada, isso dificulta a visibilidade e aqui chega já no limite, né? Então é importante, identificou ressecamento nas borrachas, um corte, faça a substituição. Que frequência é importante trocar as palhetas? Normalmente a indicação a cada 10 mil quilômetros, né? Ou de acordo com a utilização do veículo, de acordo com as condições de uso da palheta, né? Na chuva é importante deixar o carro visível e enxergar o carro da frente, por isso cuidado com as luzes. Qual que é a principal atenção que a gente tem que dar para a iluminação do carro? Um item muito importante que pode estar sendo verificado em casa, né? Não há necessidade do motorista se dirigir a uma loja especializada. Vamos verificar lanterna, luz baixa, alta, os faróis de neblina, farol de freio. Isso é importante para a sua condução no dia a dia, nas condições de neblina, chuva e até mesmo para que um condutor terceiro possa estar visualizando o carro à frente. Na chuva é importante andar com o farol aceso, né? Então, essas são as dicas. Estamos entrando num período de chuva, período de férias, mas que isso sirva assim para o ano todo. Não somente o corretivo, mas como uma prevenção, como uma preventiva também, né? Muito obrigado pelas informações, Rogério. Nolan, informações, dicas de manutenção. Daqui a pouco, ainda no Manchetes, eu volto com dicas sobre a direção. Importante ser também dirigir de maneira responsável. Nolan. Tá certo, Renato. Obrigado. Até daqui a pouco, então. Olha, e tem mais notícia boa, os motoristas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu a liminar que autorizava a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes a cobrar as tarifas de pedágio superiores às autorizadas pela Artesp. Com esta decisão, a concessionária volta a cobrar os valores definidos pela Artesp no último reajuste do dia 1º de julho, quando foi definido o percentual de 5,38%. A Artesp já foi notificada e também já notificou a concessionária para que os valores voltem a ser praticados imediatamente. Nas praças da região de Jundiaí, a redução vai ser de 10 centavos, saindo de R$ 7,70 para R$ 7,60. A Artesp orienta os usuários que guardaram seus cupons de pedágio a pedir o ressarcimento junto à concessionária. Olha, aproximadamente 100 professores fizeram uma passeata em Sorocaba nesta quarta-feira em defesa da educação. O grupo saiu da subsede da APOESP, no bairro Santa Terezinha, e percorreu as ruas do centro até a diretoria de ensino da cidade. A classe pede o não fechamento das turmas da Escola Estadual Padilha.
Eles pedem ainda o restabelecimento do atendimento médico hospitalar. Segundo o sindicato, os servidores públicos de Sorocaba e região já estão sem o atendimento desde o mês de maio e até hoje o problema não foi resolvido. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado disse que o fechamento das turmas foi por uma questão de demanda. Essas turmas serão reabertas em outras escolas. Mãe do sorocabano preso nos Estados Unidos por ter passado trote à polícia norte-americana e a uma linha aérea busca ajuda da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O rapaz ainda está preso. Faltando menos de um mês para a saída da prisão, Cláudia busca ajuda para ter informações sobre como deve ser o retorno do filho para o Brasil. Falei com ele há 20 dias atrás, ele falou: mãe, eu não estou voltando para casa ainda, eu vou ter que passar pela imigração. Então agora eu não sei como que é esse processo de imigração, quanto tempo vai levar ainda para ele voltar para casa. Desde que Fernando foi transferido para a penitenciária de Atlanta, Cláudia diz que ficou mais difícil saber sobre a situação do filho, que há 20 dias não faz contato. Quando ele estava em Miami, ele ligava mais vezes. A partir do momento que ele foi para Atlanta, uma penitenciária, ficou mais difícil a ligação. Ele liga poucas vezes, eu mesmo não consigo ligar em Atlanta. O deputado Jefferson Campos faz parte da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e conta que pretende protocolar requerimento à Câmara para pedir informações sobre o caso. Eu pretendo, além do requerimento, ir pessoalmente ao Ministério das Relações Exteriores, ao Itamaraty, para fazer o levantamento a respeito da pena que esse jovem já cumpriu ou está no final dela. Dentro desses questionamentos que farei via Comissão de Relações Exteriores, eu também vou estar perguntando como ficam os seus bens que ele tinha no momento da prisão, o fato da viagem, quem vai custear, como é que ele será trazido de volta. Fernando foi preso em janeiro no Aeroporto Internacional de Miami. Ele passou um trote à polícia norte-americana e à TAM Linhas Aéreas. Por e-mail, ele disse que no avião haveria uma bomba. O sorocabano pegou 1 ano e 1 dia de prisão. Mas, segundo a família, por apresentar bom comportamento, ele teve a pena reduzida para 10 meses. Eu acho que agora dá para mim só aguardar mesmo, com esperança e fé que vai dar tudo certo, que logo o Fernando vai estar em casa. A deputada federal Yara Bernardi se reuniu nesta terça-feira em Brasília com o coordenador da área de saúde mental do Ministério da Saúde para discutir a atuação da Prefeitura de Sorocaba e do Instituto Moriá em relação às demissões em massa que vem ocorrendo no setor mental do município. A parlamentar abordou ainda o cumprimento do TAC, o Termo de Ajustamento e Conduta, para a implantação de uma nova medida em instituições para acolher os pacientes psiquiátricos. Os vereadores da Câmara de Sorocaba, que fazem parte da CPI da Saúde, se reuniram nesta terça-feira com os diretores do Hospital Evangélico. No encontro, os gestores falaram sobre a crise financeira do hospital, que estaria com uma dívida de mais de 4 milhões de reais. Segundo eles, a Associação Evangélica Beneficente planeja encerrar o convênio com a Prefeitura e, neste caso, deixaria de atender pacientes do SUS.